Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos esta oração da manhã colocando-nos nas mãos de Deus e de Maria e, sobretudo, disponibilizando algum do nosso tempo nesta pandemia, nesta crise mundial de saúde e com todas as suas consequências. Confiamos a Maria e a Jesus, o seu Santo Cristo dos Milagres, a nossa prece, a nossa oração. Entregamos estes pequenos momentos de oração, de meditação e de reflexão. E nesta manhã vamos refletir sobre o cântico de Samuel. Samuel canta as maravilhas que o Senhor vai operando na história dos homens. São Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículos 52 a 53, diz assim a respeito deste salmo: O Senhor concretizou, o Senhor cumpriu, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos. E o profeta Samuel, convida-nos a cantar: Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Não há santo como é santo o nosso Deus. Ninguém é forte à semelhança do Senhor. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogância os vossos lábios. Pois o Senhor é o nosso Deus que tudo sabe. Ele conhece os pensamentos mais ocultos. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer à sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha, é o Senhor quem nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. As colunas desta terra lhe pertencem, e sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos dos seus santos, mas os ímpios se extraviam pelas trevas. Ninguém triunfa apoiando-se nas suas forças. Os inimigos do Senhor serão vencidos. Sobre eles faz troar o seu trovão. O Senhor julga os confins de toda a terra. O Senhor dará a seu rei a realeza
e exaltará o seu ungido com poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura que nos é proposta para nós refletirmos é de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Digamos e saibamos dizer como São Paulo aos Romanos, acreditamos em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dos mortos. E é esta a nossa fé que temos que proclamar. Hoje a Igreja propõe-nos que meditemos num dos sermões de São Leão Magno, Papa, que nasceu no ano 395 em Toscana, Itália, e foi eleito Papa em 440 e partiu para o céu em 461. Foi um Papa que enfrentou muitos movimentos contrários à doutrina da Igreja, heresias. Foi um Papa que enfrentou exércitos de bárbaros que estavam para invadir Roma quando o Império Romano estava a cair, e ele próprio enfrentou, e por muito daquilo que lhe devemos, a Igreja chamou de Magnus Grande, São Leão Magno, o Grande. E diz ele, a respeito dos dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. Como sabemos, amanhã é quinta-feira da Ascensão. Domingo, porque não é feriado em muitos países em que vivemos, celebramos no próximo domingo a festa da Ascensão do Senhor. E diz o Papa Leão Magno, na sua sabedoria, o que é que se passou entre a ressurreição e a ascensão. Filhos caríssimos, os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados na preguiça. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios nos foram revelados. No decurso desses dias, foi afastado o medo da morte cruel e foi proclamada a imortalidade, não apenas da alma, mas também do corpo. Nesses dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nesses dias foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino. Durante esses dias entre a ressurreição e a ascensão, o Senhor juntou-se com um terceiro companheiro a 2 discípulos em viagem e, para dissipar as sombras das nossas dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios de medo e pavor. Seus corações, por ele iluminados, receberam a chama da fé, e à medida que o Senhor ia-lhes explicando as Escrituras, foram-se convertendo de indecisos que eram em ardorosos pregadores. E mais, ao partir do pão, quando estavam sentados com ele à mesa, abriram-se-lhe os olhos. Abriram-se os olhos dos 2 discípulos,
como os dos nossos primeiros pais. Mas quão mais felizes foram os olhos dos dois discípulos ante a glorificação da própria natureza, manifestada em Cristo, do que os olhos dos nossos primeiros pais ante a vergonha da própria prevaricação. Durante esse tempo entre a ressurreição e a ascensão, caríssimos irmãos, passado entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar não apenas aos olhos, mas também aos corações dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o seu nascimento, a paixão e morte. Os santos apóstolos e todos os discípulos ficaram muito perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição. De tal modo eles foram fortalecidos pela evidência da verdade que, quando o Senhor subiu aos céus, não experimentaram tristeza, mas pelo contrário, encheram-se de grande alegria. Os apóstolos que estavam tristes, com medo, derrotados, com a morte, paixão, morte de Cristo, com o trabalho que Cristo ressuscitado foi fazendo, no dia da ascensão, ao verem partir o Senhor, não ficaram com tristeza, mas cheios de alegria. Na verdade, era grande e indizível o motivo da sua alegria. Diante daquela santa multidão, completavam a natureza humana que subia a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando até mesmo as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos. Deste modo, foi recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono da sua glória, depois de tê-la unido na pessoa do Filho e da sua própria natureza divina. Amanhã é o dia da Ascensão, de quinta-feira da Ascensão. O povo da Alemanha e os nossos imigrantes na Alemanha, a quinta-feira da Ascensão, um dia de festa, as famílias vão para o campo, parece que toda a natureza no hemisfério norte se alegra, e é um dia de encontro de famílias, de celebração. E os do sul da Europa e os do sul não celebram com tanta exuberância esta quinta-feira da Ascensão, mas na Alemanha continuam sendo um dos grandes feriados de unidade do povo. A alegria de ver partir o Senhor ressuscitado para a casa do Pai é uma alegria que temos que testemunhar. Portanto, ficamos convidados a refletir com São Leão Magno, Papa, que viveu um período dificílimo, de dificuldades tremendas, por isso o nome de Magno, teve uma sabedoria extraordinária para enfrentar as contrariedades do seu tempo, partilhar esta alegria. Nós estamos animados pelo Cristo que sobe, que vai para a morada eterna, preparada para todos nós, por Ele, o mesmo Cristo. E com esta alegria de olharmos para o céu, que o Senhor que sobe, façamos os nossos pedidos. E levemos nossas preces ao Pai Celeste, que quis revelar aos apóstolos a glória de Cristo ressuscitado, e aclamemos: iluminai-nos, Senhor, com a glória de Cristo. Nós vos louvamos, Senhor, fonte de luz e de glória, que nos chamaste à vossa luz admirável para alcançarmos a salvação. Purificai e fortalecei com o poder do Espírito Santo a atividade da Igreja em toda a terra, para que melhorem as relações humanas entre todos os cidadãos do mundo,
Fazei que nos dediquemos de tal modo ao serviço dos outros, que possamos transformar a comunidade humana numa oferenda agradável a vossos olhos. Desde o amanhecer, cumulai-nos com os dons da vossa bondade, para vivermos na alegria do vosso louvor durante todo este dia. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos, quando Ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Desejo a todos um santo dia e, sobretudo, que vamos preparando o nosso coração para esta alegria da ascensão do Senhor ao céu, com São Leão Magno, que partiu no ano 461, no século V. E São Leão Magno diz, em toda a sua obra, tem uma missão de dizer aos cristãos: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Olhar para a ascensão do Senhor é tomar consciência da nossa dignidade, porque participamos, por ação do Espírito Santo, da natureza divina. A todos um santo dia.